Amém, querido. Todo dia, primeiro de cada mês, nós temos um propósito de estar em jejum e oração. Foi ontem, então espero que você, se não foi ontem, tira um dia nessa semana para você estar diante do Senhor. Quando nós consagramos a primeira parte, temos o entendimento que o Senhor consagra todo o resto, e quem paga preço determina coisas. Então, se você ainda não inseriu essa disciplina espiritual na tua vida, segue conosco aí. Todo dia, primeiro de cada mês, nós temos um tempo de oração, tempo de jejum, e aí, em especial, nós nos reunimos na igreja. O próximo, dia 1º de julho, vai cair numa segunda-feira, vai ser dia do impulso. Daí esse dia do impulso vai ser aberto a todo mundo. Então, se você quiser jejuar junto conosco, vem aí de noite para nós celebrarmos a Deus na segunda-feira, dia 1º de julho, E aí depois faz uma turminha, já estou te avisando com antecedência, para você preparar aquele desjejum, aquela sopinha, convidar o pastor, faz um negócio especial para a gente ir lá celebrar esse momento que também é bom. Ontem, quando eu fui entregar o meu, comi a sobremesa de domingo, até fiquei sem sobremesa hoje, não me controlei, mas, enfim, faz parte de todo um processo, é bom. Abre a tua Bíblia aí em 2 Samuel, no capítulo 6. Nós estamos em uma série. Na semana passada, nós entramos na segunda temporada dessa série. Como todas as séries na televisão, a segunda temporada é a mesma imagem da primeira temporada, mas recauchutada, Ela entra com outras cores, enfim, estamos nesse processo. E o assunto de hoje é sobre, em especial, tantos princípios de adoração, e baseado nela, enquanto estava fazendo aqui, algo no meu coração, você vai entender o porquê disso. Eu quero fazer o que a turma, os mais jovens aí chamam aí de um spin-off. O que é um spin-off? Quando você está assistindo uma série, às vezes ela é tão boa, que dentro daquele assunto da série, ela é muito boa para ficar só em um lugar. Então eles fazem uma subsérie, eles fazem uma outra ideia de uma série, Quem assistiu aquela do Kevin Costner, muito famosa nos Estados Unidos, Yellowstone, daí eles fizeram um spin-off da mesma situação, da mesma família em 1923. Depois fizeram mais uma em 1883. E aí tem várias derivações do mesmo assunto. E eu vou abrir uma janela dentro dessa série aqui para a gente fazer um spin-off. Você vai entender o porquê quando eu chegar nesse momento aqui. Eu vou ler o texto contigo, querido, o capítulo inteiro, que é o que a gente vai abordar hoje, mas eu vou ler até o verso 12 contigo, para daí a gente seguir dali adiante. Diz assim: mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça de bois novos e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça de bois com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros, símbolos. Pensa numa festa. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia Davi teve medo do Senhor, e ele disse: como eu poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor abençoou e a toda a sua casa. E avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi, com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Nós vamos continuar já no texto, querido, mas o assunto da adoração é um assunto às vezes controverso em muitas igrejas. A parte em especial do louvor, como se faz, o que se diz, o que se canta, você vai ver coisas diferentes sendo praticadas em diversos lugares. Esse assunto é tão importante que até os incrédulos, até aqueles que não creem em Jesus, eles levam em conta se essa parte tem no culto que eles vão ou não tem. Enfim, é algo que move as pessoas. E existem
muitas coisas dentro da liturgia das igrejas que você pode mexer, que você pode escolher, põe esse para frente, esse para trás, aquele outro faz isso, mas tem certas coisas que são a coluna vertebral daquilo que a gente faz. Que se você não entender isso, você vai fazer um monte de coisas pensando que está adorando a Deus, pensando que está fazendo algo bom, como é o caso de usar aqui, porém nós saímos um pouquinho do prumo, e você precisa entender qual é o contexto disso tudo. Por que Deus, eu não sei se você estava lendo, você ficou chocado quando você leu, eu falei, nossa, o cara foi ajudar uma força para Deus, o cara foi ajudar Deus, foi fazer um favor, ia cair o negócio, né? O pessoal preparou o culto, ia cair a mesa tudo, e o cara foi lá ajudar para não cair a mesa na frente das pessoas, e Deus mata um cara desse. Eu não sei você, mas quando eu estou lendo algo assim, a primeira pergunta que eu faço é, Senhor, por que o Senhor fez isso? Que coitado do cara, não tinha nada que ver com o negócio. Mas aí sempre Deus está tentando ensinar alguma coisa para nós. A palavra não está escrito coisas aleatórias lá, e quando você não entende algo, muito provavelmente é porque você não entende, não é porque Deus se enganou, porque a turma ficou meio fora. Então a gente tem que se aprofundar um pouco nisso. E o foco principal aqui é sobre a Arca da Aliança. Que arca é essa? A arca que Deus tinha dado instrução para Moisés, para ele construir, que representaria a presença de Deus, e era para ser levada tão a sério, que eles tinham que colocar ela lá num lugar fechado, cheio de cortina, chamado Santo dos Santos, e uma vez no ano, no dia da expiação, o dia do Yom Kippur, aquele sacerdote entrava para ministrar na arca. Um monte de gente não podia olhar na arca, não podia chegar perto da arca. Deus estava tentando ensinar eles, olha, quando se trata da minha presença, você não chega de qualquer jeito, tem certas maneiras de você chegar. Então Deus coloca vários rituais lá no Antigo Testamento, para ensinar esse povo como lidar com a presença de Deus. Por quê? Porque eles só estavam acostumados a lidar com deuses, eles estavam acostumados a lidar com a idolatria, e Deus, quando pede para fazer um objeto, Ele não quer que aquele objeto seja adorado, isso é algo óbvio. O primeiro mandamento que Ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Então não se trata do objeto em si, a arca em si, mas aquilo que ela representa, e uma vez entendido isso, a proporção ela se torna gigantesca, e a gente vai ver, isso aqui aconteceu 20 anos antes. Onde é que está essa arca? Essa arca lá, você vai acompanhar a série, você viu o que tinha acontecido com ela. Em um determinado momento, em uma determinada batalha, os filisteus foram lá e roubaram essa arca, levaram essa arca para a cidade deles. Resumindo a história, Deus veio lá mostrar para eles quem era o Deus de fato. O Deus deles lá, o Dagon, cai, quebra os braços, eles ficam cheios de tumores, eles resolvem fazer um desafio, que agora, o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um carro de boi, vamos pegar 2 novilhos novos, que nunca deram um passo para lugar nenhum, vamos botar essa arca em cima, e vamos ver para onde é que ela vai. Se ela for direto lá para Israel, é porque foi Deus que fez todo esse negócio, o Deus deles é poderoso. Se ela tomar outro rumo na vida aí, se os novilhos nunca foram para lugar nenhum, então isso aí foi apenas uma coincidência, e aquela arca, milagrosamente, sobrenaturalmente, aqueles novilhos vão direto, sem se desviar, diz a palavra lá em 1 Samuel, sem se desviar, direto para a terra de Israel. E quando os primeiros ali, em Israel, vê aquela arca, eles ficam faceiros, eles ficam alegres, eles recebem a arca, mas eles tratam ela também de uma maneira diferente, e Deus vai trazer um certo julgamento ali sobre eles, mas o fato é que agora um cara chamado Abinadab está lá, com essa arca já há muito tempo, ela transicionou em algum lugar, e agora Davi, ele conquista Jerusalém. Lembra, na semana passada, Davi, ele ficou 7 anos reinando em Hebrom, agora todo mundo reconhece ele, as tribos agora estão unidas. Davi conquista uma cidade fortaleza, que ele vem a se chamar Jerusalém, ele agora constrói um palácio, 7 anos depois do que ele estava em Hebrom, e ele, dentro dessa ânsia, poxa, quanto tempo eu esperei por isso? Lembra vocês, né, estão acompanhando comigo nessa série, quanto tempo, quantas semanas nós esperamos para chegar nesse ponto? Davi é o rei, Davi tem uma cidade, Davi agora tem um palácio, tem um trono, mas é um homem segundo o coração de Deus. O que está faltando aqui? A presença de Deus, ou aquilo que simbolizava para eles a presença de Deus, o objeto mais sagrado. Talvez o dia mais feliz da vida de Davi, gente, finalmente, depois de tudo que eu passei, Deus me coloca como um rei, finalmente, e agora temos uma cidade, temos uma capital, vamos trazer a arca do Senhor para a capital, reúne a turma toda, pega o pessoal que sabe tocar tudo, junta todo mundo, e eles fizeram o quê? Aquilo que eles tinham visto fazer. Aquilo que eles achavam que era para ser feito, coloca a arca em cima de um carro de boi, vem fazendo festa no meio, mas a arca vai cair. E aí chega esse cara, esse sacerdote até, quer usar, colocar a mão na arca, e Deus fulmina esse cara, cai duro e morto. E agora Davi fica triste, Davi fica irado com Deus, porque é que Deus fez isso? E a grande pergunta nossa tem que ser, qual foi o pecado de usar?
Por que é que Deus fez isso com ele? E o verso 7 já responde a gente, se você prestou atenção. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Você tem que entender, querido, que na visão daquele povo, eles estavam enxergando a arca, a presença, como um objeto de sorte. Na visão deles, eles não tiveram a devida, se ele foi morto pela irreverência, significa que eles não tiveram a devida reverência com a presença de Deus. E eles enxergam agora o objeto como algo que vai trazer sorte. Eles enxergam, trazendo no nosso contexto, o momento da ceia, como o único dia que eu realmente tenho que ir para a igreja para eu ser abençoado, para eu receber uma espécie de benzimento gospel, enfim, tem tanta coisa que às vezes a gente coloca dentro da nossa liturgia, ou dentro do nosso que nós chamamos de culto, ou dentro da nossa espiritualidade, dê o nome que você quiser, mas que muitas vezes, se não tiver a reverência, é como Deus enxerga Uzá, é como Deus nos enxerga. Quando você vem para um lugar como esse, como o pastor Almir ressaltou aqui para nós, que é para nós nos reunirmos na comunhão dos santos, prestarmos nosso culto a Deus, e nós viemos de qualquer jeito, nós traçamos apenas uma religiosidade naquilo que a gente faz, não é ao Senhor que nós estamos cultuando. Por que é que Deus julgou Uzá assim? Porque, diferente dos filisteus, ele tinha instrução. Diferente dos filisteus, ele era um sacerdote, ele era até um levita, mas a tribo, se você for olhar, era dos coatitas. E a tribo dos coatitas, em Números 4, e eles conheciam todas essas regras, vai dizer que ele não poderia nem sequer entrar no Santo dos Santos para olhar para aquela arca. Então, quando Uzá estende a mão para a presença de Deus, o que é que ele pensa? Que o chão, a terra, o pó está menos contaminado do que a mão dele. Minha mão está muito mais limpa, não vou deixar a presença de Deus cair nessa sujeira. E aí ele coloca a mão dele. O que isso quer dizer para nós, queridos? Que às vezes nós vamos até tentar defender a Deus, nós vamos tentar fazer algumas coisas que, o nome de Deus não vai ser envergonhado, mas do nosso jeito, e nós esquecemos que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Esse é o meu primeiro ponto. Você não adora a Deus do jeito que você quer, você tem que adorar a Deus do jeito que Ele quer, não é uma maneira qualquer, querido. Claro, Deus vai perdoar a ignorância, amém? Tá, na palavra, Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas o que vai acontecer? Permanecer na ignorância não te isenta de sofrer consequências. Porque Deus perdoou a ignorância dos filisteus. Sabe-se lá, provavelmente eles abriram a arca para ver o que tinha dentro. Né? E se você assistiu o filme do Indiana Jones, você sabe o que tinha dentro, né? Raios, luzes que derretem a cabeça das pessoas. Não é isso, você não assistiu esse filme. Mas tinha lá 3 coisas simples. Tinha o pote de maná, tinha a vara de Arão que floresceu no deserto e as tábuas da lei. Agora, por que Deus não fez isso com os filisteus, apesar de eles terem sofrido algumas consequências? Quando chega em Israel, 70 pessoas morrem por terem feito e aberto para ver o que tinha dentro. Porque uma vez que nós recebemos algo, Deus vai nos tratar, ou nos instruir, ou nos corrigir em cima daquilo que nós aprendemos. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então sim, Deus vai perdoar você quando você chega. Todos os teus erros quando você chega, todos os teus comportamentos, todas as suas infantilidades, Ele vai perdoar. Mas uma vez que você começa a conhecer a palavra, querido, você não pode mais permanecer naquele estágio. É como uma criança que está aprendendo a andar, e ela tropeça e cai, e você não fala, seu burro, não sabe andar, deixa de ser bobo, se arruma. Você não fala isso para uma criança. Agora, um adulto que vive tropeçando, né, um adolescente que vive tropeçando, o que você vai falar? Presta atenção aí, tem alguma coisa errada com você? Conosco não é diferente, querido. Nós tropeçamos, nós erramos em muitas coisas, é por isso que estendemos a misericórdia aos novos na fé. Entendemos, ele ainda não tem a maturidade suficiente, ele não sabe como Deus trata o dinheiro, ele não sabe como Deus trata as emoções, ele não consegue filtrar muitas coisas que estão na vida dele, ele deixa entrar um monte de coisa, mas ele é uma criança. Mas agora, uma vez que a gente começa a caminhar, ele vai tratar a presença de Deus, às vezes, de maneira indevida, ele não vai ter a devida reverência, mas uma vez que nós começamos a entender como é que funciona a presença de Deus, é assim que funciona. Olha, eu não adoro a Deus de qualquer maneira, você não decide a maneira com que você adora a Deus. Se você não decide, o que você tem que fazer? Eu tenho que buscar. Como é que Deus quer ser adorado? Vou cruzar os meus braços aqui e tudo bem. Uzá não tinha consciência do tamanho, talvez, da sua pecaminosidade. O nosso pecado ele é infinitamente maior do que qualquer ato de justiça. Se eu desse um copo de água para você e falasse assim, pode tomar tranquilamente que está 99% puro,
Talvez você me perguntaria, por quê? O que tem nesse 1%? Eu falo, nada demais. Tem umas gotinhas aí de um veneno letal, mas é 1% só, pode tomar o resto. Você tomaria ainda? Você se arriscaria? Mas é 99% de pureza. É mais ou menos assim que a gente faz diante de Deus. Senhor, não sou igual a esse daqui, né? Não sou um santo também, mas não sou igual a esse cara aqui, que é 60% de santidade, eu sou 80%, e aí o de 90% chega, não, eu não sou igual a esse cara de 80%, eu sou 90% de santidade. Mas com Deus, querido, você tem que se comparar com a santidade de Deus. E com a santidade de Deus tem que ter 100%. Por quê? Porque Deus não tolera o pecado de nenhuma forma. É por isso que quando nós chegarmos nos céus, seja via morte, seja quando Jesus voltar, Ele nos vai dar um corpo glorificado e perfeito. Você pode dar uma glória a Deus? Ou vai embora, narizão, orelhudo, as gorduras, tudo esquece, cabelos, esquece. Perfeito. Mas vai ter uma pessoa lá no céu só. Uma pessoa no céu, com um certo que nós chamamos aqui na terra de um defeito físico, com cicatrizes. Uma pessoa no céu vai ter cicatrizes, para nos lembrar de que nós estamos lá naquele lugar, não foi pela nossa santidade, foi porque cada vez que Deus olhou para nós, na nossa pecaminosidade, na nossa tentativa de tentar assegurar a santidade de Deus, nós não poderíamos fazer nada disso. Ele olha daí para aquele que sofreu as nossas aflições, para aquele que morreu a nossa morte, e aí nós vamos amá-lo cada vez mais, cada vez que nós passarmos por Ele, cada vez que nós contemplarmos Jesus e olharmos para essas cicatrizes, foi porque Ele morreu por nós. E aí nós entendemos por que nós conseguimos entrar na presença de Deus, é o meu segundo ponto aqui. Nós não podemos tratar o nosso acesso a Deus como algo qualquer. Quando você considera o sagrado casual, querido, isso é muito sério, sabe? Muitas pessoas chegam na igreja com a intenção de serem entretidos. Deixa eu te lembrar, e é daqui que vai depois sair o spin-off da série. Deixa eu te lembrar algo, preste bem atenção. Se tem uma parte do curso que você tem que prestar atenção, preste atenção agora. Quando nós tratamos o sagrado como algo casual, nós perdemos todo o contexto do que nós viemos fazer aqui. Como é que chama esse dia de domingo? Culto. O culto é para quem? É para você? Pode falar. É para você? É para mim? Para quem é? Então tudo que nós fizermos aqui tem que ser voltado para Ele. Agora deixa eu te perguntar. A primeira parte do culto que nós abrimos com oração e com as músicas são para quem? E não sei se você reparou, nesse lugar, pelo menos, as músicas que nós procuramos selecionar falam, às vezes, um pouco sobre nós, mas a maior parte delas tem que falar sobre Deus, sobre os seus atributos. Então, a primeira parte, esse louvor, esse elogio, é de você para... Quando você vem nesse culto para prestar o teu culto a Deus, para expressar a tua adoração a Deus, e nessa primeira parte, onde é que está você? Você está lendo um karaokê lá, você está só recitando aquelas palavras que deveriam ser dirigidas para eles, você está prestando o teu culto para Deus assim, desse jeito, esperando a hora passar, é a hora do elogio para Deus. Depois vai vir a palavra para você, depois ela vai ser ministrada para você, depois vem tanta coisa, vem intercessão, vem um monte de coisas para você, mas a primeira parte, exclusivamente, é o teu elogio para Ele. E eu te pergunto, onde é que você está nessa parte? Quando você... dentro de você fica plantado, quando você dentro de você não consegue ter expressão nenhuma para o Senhor. Pastor, mas eu não sou uma pessoa expressiva. Vamos ver se você não é uma pessoa expressiva. Quando você torce, o teu time faz um gol, como você reage? Aqui dentro você até pode ser um cara calmo, você pode ser um cara calmo e tranquilo no trabalho, mas para dizer que você não é expressivo, no momento de emoção, no momento que você envolve a tua emoção naquilo ali, como é que você reage quando o teu time faz um gol? Você está em casa, sentado no sofá, preparou todo, ele finalmente chegou à final, e quando ele faz um gol, você fala, gol. Se você é desse jeito, de fato, sim, eu vou considerar que você não é uma pessoa muito expressiva. Mas ainda que você seja assim, com os teus filhos, como é que você é com os teus filhos? Você é um cara durão, você não expressa muitas emoções, mas de vez em quando, se alguém botasse uma câmera na tua casa, ia te chamar de bobo. Nossa, olha o que ele fala mole, ele fica brincando, ele fica todo dengoso, ele, se alguém olhasse para ele, quem te viu e quem te vê, sendo dominado ali, às vezes, por uma criança, olha, o sorriso brota dos teus lábios, e você brinca, você rola, você se coloca em situações constrangedoras, se fosse outra pessoa ver. Por quê? Porque você está tentando expressar alguma coisa para quem você ama.
Agora, se você não faz absolutamente nada disso, eu vou entender que você é uma pessoa inexpressiva. Mas se você faz alguma coisa, desses exemplos que eu te falei, na vida prática, se você se expressa diferente de emoção e você vibra quando acontece isso, aquilo, e quando chega nesse momento, que é para você falar alguma coisa para Deus, você é uma estátua, você está tratando Deus como o Zá está tratando. Sim, você está tratando o Senhor dessa maneira. Sabe, Senhor, tu não merece que eu me expresse, tu não merece que eu me esforce, os meus filhos merecem, o meu time merece, um monte de lugar merece, um monte de coisa merece, quando eu estou mais descontraído no meio das pessoas merecem, mas quando é para o Senhor, sabe, querido, eu não quero que você se sinta constrangido, mas que você sim se sinta confrontado, porque eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa quieta, e eu vivi preso durante muitos anos, que eu queria, levante suas mãos mais alto que você puder, mais alto, isso é uma prisão, e pior do que isso, é uma falta de amor e de temor e de reverência ao Senhor. E por isso que eu vou abrir esse spin-off ali para nós falarmos 4 semanas especificamente sobre adoração, porque você não pode vir a um lugar como esse, chamado igreja, chamado culto, para prestar o culto a Ele, e dessa maneira você entrar e falar com Deus, deixa o pessoal falar por mim aí, fala aí quanto eles te amam, quanto eu te amo, usa as palavras dele no meu lugar, querido, meu amado, eu não estou dizendo para você se jogar no chão e fazer literalmente o que Davi vai fazer aqui daqui a pouco, né? Deus o livre, mas eu estou te dizendo assim, eu estou tentando abrir a tua mente, porque quando você senta aí, você abaixa a cabeça, esperando acabar as músicas, enquanto eu estou falando, você abaixa para conferir o celular várias e várias vezes, deixa eu te dizer, é melhor que você venha, continue vendo que alguma hora a palavra pinga dentro de você, mas enquanto você está fazendo isso, entenda que você está aqui de maneira religiosa, você não está adorando a Deus, você não está prestando teu culto a Deus, você está enxergando a ceia como um ato religioso, você está enxergando o vir à igreja porque a minha mulher vem, porque o meu marido me trouxe, porque a minha mãe me arrastou, e não é isso que Deus quer fazer com você nessa igreja, porque vai acontecer algo extraordinário aqui no final, que todo mundo quer experimentar a presença de Deus, todo mundo quer a cura, mas por que as pessoas de repente não experimentam? Porque talvez falta reverência, talvez falta esse desejo, sabe, eu não estou dizendo para você se descabelar dentro disso tudo. Por quê? Porque eles fizeram o caminho mais fácil, que é o caminho dos filisteus. Põe Deus em cima de uma carroça e manda ele de qualquer jeito lá para o lugar. Agora Davi, ele vai olhar lá para a casa de Obed-edom, ele fica irado com Deus. Ô Senhor, por que o Senhor fez isso? Davi ficou ofendido com Deus. Agora, fala até que ele teve medo. O que eu vou fazer com essa arca? É o que ele diz. Agora, no verso 13, ele descobre que Obed-edom foi abençoado, e eu vou fechar a palavra hoje com essa história. Ele descobre que foi abençoado, e olha o que ele faz. Quando os que carregavam a arca do Senhor, ele manda trazer de volta, davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Agora, na segunda tentativa dele de trazer a arca para Jerusalém, ele extravasa todas as maneiras de se expressar. Depois você lê o texto em casa, mas deixa eu tentar traduzir para você o que aconteceu. Há um portal gigante na cidade. Se você pensa que a festa foi grande na primeira, espera a segunda, porque agora Davi vai lá investigar como é que Deus quer ser adorado. Ele vai entender, ele vai descobrir que são os levitas que têm que carregar a arca, ela não pode ser posta num carro de boi, não é do jeito que você acha, eu adoro a Deus assim, então ele enxerga o meu coração, ele vê as minhas palavras, não é do jeito que você acha, querido, que Deus deve ser adorado, é do jeito que ele diz. E quando você vê todas as pessoas que têm um confronto com Deus na palavra, uma das primeiras expressões naturais de quem está diante do Senhor é se curvar, se ajoelhar. Quando a gente cantar, eu me prostro, você não precisa se beijar o chão, mas coloca o teu corpo em uma posição que expresse o que a tua alma diz. Você tinha a intenção de cantar o que você cantou aqui na primeira parte? Porque o que nós cantamos aqui nessa primeira parte, meu amado? Eu levanto as minhas mãos, eu te dou um mais alto louvor. Quando você se ajoelha, você está expressando para a tua alma, te humilha a algo maior. Quando você bate palma, você está querendo dizer assim, eu estou vibrando o que está acontecendo. Quando você levanta as tuas mãos, você diz assim, é glória, é honra, é muita coisa que está acontecendo neste lugar. E a Bíblia fala para você se expressar de todas as maneiras. Eu vou esmiuçar isso aqui nessa nova série que vai vir. Por quê? Porque a Bíblia fala para bater palmas, a Bíblia fala para levantar as mãos, a Bíblia fala para dar um alto clamor, e a Bíblia também fala sobre a expressão silenciosa. Sim, eu amo, talvez, dentre todos vocês, eu sou um dos que mais amam a expressão silenciosa. Existem momentos ali que eu
quero falar nada, Senhor, nossa, o que está acontecendo? E você vive, meu interior está explodindo, assim, você não enxerga, mas ele está explodindo, mas eu não posso fazer isso o tempo todo. Por quê? Porque ele pede para eu expressar de diferentes maneiras. Deus é um Deus criativo, Deus não é um Deus de uma caixa, não é só porque você pula e bate palma que o Espírito Santo está ali, não é só porque você está quieto que o Espírito Santo não está ali. Agora, quando eu tenho intenção no meu silêncio, o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Quando eu tenho intenção no meu levantar das minhas mãos, eu coloco uma postura na minha alma. Nós não cantamos ali, minha alma, meu coração. Eu sei que tem fôlego aí dentro desses pulmões. Ei, cante ao Senhor. Você cantou isso. É isso que nós estamos falando, meu amado. Porque do contrário, vão ser só músicas. A música tem um poder extraordinário, Deus vai usar música, nós vamos ver na série, música é um negócio que existiu antes da terra existir, que vai continuar existindo depois que tudo isso for renovado. Por que Deus usa isso? Deus tem um propósito tão especial, a gente vai ver detalhes sobre isso, mas pensa no hino nacional, pensa numa época em que as pessoas não têm mais orgulho do seu país, porque uma das primeiras coisas que elas cancelaram foi o hino nacional nas escolas. Por quê? Porque ele te lembra de verdades. Ele te lembra de onde você veio, ele te lembra de quem você é, ele lembra que você não é sozinho, você faz parte de uma nação, ou ficar pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Agora, tira isso, e esse sentimento vai embora. Traz isso de volta, para ver se não vem lágrima no coração, uns já querem jogar bola, vamos lá, imagina a seleção, mas o fato é que aquilo ali traz uma verdade, traz uma identidade. Por isso que nós levamos a sério isso, a música ensina, a música te tira do lugar, mas só vai fazer isso se você botar a tua intenção. Então, a partir de hoje, querido, jamais chegue atrasado na hora de você expressar o teu elogio diante do Senhor. Porque quando você faz isso, não é a mim que você está ofendendo, não é o irmão, chega atrasado, quer o melhor lugar no estacionamento, chega atrasado, quer o melhor lugar aqui, você veio aqui para se entreter, ou você veio aqui para louvar o Senhor? Nós começamos pontualmente sempre. A ideia é que não é, pastor, quer que todo mundo chegue na hora. Claro, existe uma organização, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que nós estamos esperando vocês para juntos nós, coletivamente, elogiarmos ao Senhor. E se você achar que essa parte do elogio não importa muito, o que é que você vem fazer aqui? Qual é o culto que você vem prestar num lugar como esse ou qualquer outro que as pessoas vão num domingo? Quem está entendendo? Glória, ainda bem, pensei que vocês tinham morrido. Número 3 e o último, o que é que a nossa adoração está dizendo? Verso 14 e 15. Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. O que mais você faz diante de um Deus que salvou a tua vida? Assim ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e o som de trombetas. Pensa, gente, como eu falei para vocês, não vai fazer igual Davi nesse sentido, vai entrar na igreja só de cueca lá e tal, Senhor, tem todo algo acontecendo. Mas o que Davi estava querendo dizer? Ele era o rei. Em procissões, em aberturas, em recebimento de autoridades, o rei tinha um lugar de destaque, as melhores roupas, a coroa, ressaltado em cima de todos. O que ele está querendo dizer para aquele povo? Diante da presença do Senhor, eu vou me despir das minhas vestes reais. Diante da presença do Senhor, eu vou me despedir até do orgulho. O que as pessoas vão pensar de mim? E é o que acontece aqui. Mical, a esposa dele, que 3 vezes nessa passagem é falado assim, a filha de Saul, que ela ainda tem aquele sentimento de Saul dentro dela, voltando-se para casa para abençoar a sua família, verso 20, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse, como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical, tudo o que eu fiz hoje, fiz diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do teu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. E o que ele fala agora, olha, 22, eu me rebaixarei ainda mais, me humilharei aos meus próprios olhos, contudo eu serei honrado entre as escravas que você mencionou. E Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Filha de Saul, quem era Saul? Se a essas alturas você já está sabendo demais, muito preocupado com as aparências, até o final da vida preocupado com o que vão pensar de mim. Mical traz esse espírito dentro dela. E qual é a consequência de quem fica muito preocupado com as aparências, querido? Infrutífero, ela não tem mais filhos. Quando nós ficamos muito preocupados com a aparência,
nós não damos frutos. Quando nós estamos muito preocupados com a aparência, sabe o que acontece dentro da igreja? Você não consegue reconhecer mais a presença de Deus. Você está vendo lá esse cara se derramando diante da presença, está vindo, você despreza isso. Você está vendo o que está acontecendo no meio do povo, você está lá igual um 2 de paus, como diz a turma, né? Nada te toca, nada te mexe. Claro que não vai te mexer, tem alguma coisa errada com você. Não é com Deus, não é com a igreja, não é com o pessoal daqui, é com você, querido. Talvez você não trouxe, você não colocou o teu coração na postura devida, e é por isso que Deus não vai falar com você, é por isso que você nunca vai conseguir experimentar a presença profunda e extraordinária de Deus, é por isso que talvez você está num ciclo viciado em um monte de coisa, e bate cabeça e volta, e bate cabeça, e nunca está bom, e nunca está bom. Por quê? Porque você ainda continua preocupado com o que os outros vão pensar de você. Qual é o teu nome, o que você faz, com o que você trabalha, quanto é que você está ganhando. Se eu levantar minhas mãos, o que vão pensar de mim? Eu acho que não preciso fazer isso, vou ficar do jeito que eu quero. Deus, não é você que decide isso, é Deus que decide. E se o Davi, que é o homem que está nos inspirando hoje, ele fala assim, eu sou o rei, eu devia ter todos os destaques, eu não quero nenhum deles, eu quero estar debaixo da presença do Senhor, eu quero me humilhar diante dEle, sabe, o que a sua adoração está dizendo aos outros a respeito de Deus? 1 Coríntios, Paulo vai falar para nós, que os incrédulos, quando entrarem na igreja, eles precisam experimentar a presença de Deus, e ver assim, e dizer assim, certamente o Senhor está no meio de vocês. Lucas capítulo 7, vai trazer uma mulher que se derrama diante do Senhor, de Jesus. E Jesus está lá com os pés despidos, e ela chora diante de Jesus. E ela esfrega uma coisa que é muito preciosa para as mulheres, que é o cabelo, né? Eu sei, gente, eu tenho minha esposa, e é creme, e é shampoo, e é isso, e é aquilo, é um monte de coisa que gasta ali, que vai, deixa de ir. Então não é algo qualquer. Para nós homens, especialmente para mim, não é algo que eu me preocupe muito. Mas é algo valioso para elas. E aquela expressão daquela mulher, de pegar algo precioso, que tem que ficar limpinho, cheiroso, não sei o quê, está aos pés de Jesus. Não é os pés fechados no tênis, é os pés sujos da sandália, do pó, de tudo que tem lá fora. E ela esfrega a sua glória diante dos pés de Jesus, e as pessoas ao lado vão falar assim, o que ela está fazendo? O que esse cara está adorando? Por que ele fica levantando as mãos aí? O que esse pastor está falando que tem que se expressar mais diante do Senhor? Isso aí está errado, você devia ter feito outras coisas. Jesus fala assim, a expressão dessa mulher vai ser falada até o final dos tempos. Tudo que essa mulher fez aqui vai ser lembrado. Querido, nós precisamos crescer nessa área, nós precisamos nos entregar de uma maneira mais profunda, porque a resposta de Jesus para essa situação é assim, quem muito foi perdoado, muito ama. E aqui vem um choque talvez para você, que se você não consegue se expressar, depois de tudo que eu falei, depois de tudo que eu esclareci para você, você ainda ficar amarrado, talvez signifique que você não entendeu ainda qual é o amor de Deus, qual é a imensidão do amor de Deus sobre você, porque quem muito foi perdoado, muito ama. Uma vez que eu entendi que eu não posso fazer do meu jeito, eu tenho que me expressar, porque olha o que Ele fez por mim, olha de onde Ele me tirou, olha o que Ele está fazendo na minha vida, meu amado, não interessa o que você vai pensar de mim, eu vou levantar minhas mãos, eu vou me ajoelhar, sabe, eu vou abrir minha boca, nem que seja desafinado mesmo, eu vou expressar o meu coração diante desse Deus que tanto fez por mim, porque é para Ele, não é para você. Então não interessa o que você pensa nesse sentido, sabe, é possível isso, há diferentes maneiras de você adorar a Deus, mas a primeira delas é o autoesquecimento. Olha o que Davi faz, eu vou me tornar mais desprezível ainda do que você viu, as pessoas vão olhar para mim, elas podem dizer o que quiser, mas eu vou fazer isso. E eu quero terminar com esse trecho que ficou lá de fora, quando Davi traz a arca, não deu certo o negócio, ele deixa na casa de Obed-edom, e a Bíblia fala que ele era um geteu, ele nem hebreu não era um estrangeiro vivendo naquele lugar. Verso 12 e 13, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. 3 meses a arca ficou lá. A analogia é a seguinte, pode subir, pessoal. Obed-edom é um estrangeiro vivendo no meio do povo de Israel. Então ele está em casa, ele está no sofá, ele está assistindo televisão, ele está focado no brilho de uma caixinha. Os filhos dele estão focados no brilho dessa caixinha aqui, E eles estão lá, na hora do almoço, cada um senta, almoça onde quiser, come onde quiser, vive do jeito que quiser. Obed-edom senta, fica assistindo televisão, a esposa dele trabalhando, fazendo um monte de coisa, os filhos não estão indo muito bem na escola, e é desse jeito, até que chega um belo dia. Ô Obed, está em casa? Opa, olha, o rei Davi mandou aqui trazer a presença de Deus aí para tu guardar aí na tua casa, vê se tem um lugar aí, guarda aí,
Põe aí no meio da sala aí mesmo, põe aí. E agora ele coloca a presença de Deus na sala, e Obed-Edom continua a vida dele. Só que agora a presença de Deus está lá, e algo começa a mover, ele reconhece, poxa, está diferente. Está assistindo televisão toda hora, esse canal não é para mim não, sei, tem uma coisa dentro de mim, acho que esse negócio, sei. E ele está lá, vendo a vida dele, a esposa dele lá na cozinha, de repente algo move o coração dele, ele levanta, querida, precisa de ajuda? A esposa dele quase cai para trás, meu Deus, o que está acontecendo com esse homem? Não, está tudo certo. Ele volta, vai lá, vê as crianças. Ô filho, fez a tarefa hoje? Como é que foi a escola? E ele volta, voltou para a caixinha dele, mas de repente tem uma outra caixa agora que tem um brilho maior diante dele. Ele começa a ser influenciado por essa caixa, ele começa a ser influenciado por essa presença. E agora mais uma vez ele levanta, vê sua esposa se esforçando para fazer uma comida para ele, para a família dele, depois de um dia de trabalho. Ela nem está nos seus melhores dias, ele nem encoraja ela, não jogou um dinheirinho na mão dela para ela comprar uma roupinha nova, comprar uma maquiagem diferente, fazer algo no cabelo. Ele é daquele assim meio grosso, mas ele chega lá, querida, precisa de ajuda? E aí ela se convence, não, dá uma força aí, então faz isso aqui, vai lavando a louça enquanto eu vou fazendo esse outro. Chega um outro dia, ele fala, querida, precisa de ajuda? Não, tá tudo certo, meu bem. Ele vem, abraça ela, dá um beijo nela. Aí o filho chega, pai, olha meu boletim, olha aqui, consegui melhorar na escola. Poxa, que legal, gente, vamos aqui, vamos sentar aqui, vamos celebrar essa conquista aqui do fulaninho. E agora eles deixam essa caixinha aqui de lado, eles começam a se voltar para outra presença, para outro brilho. Eles começam a ser influenciados por esse brilho. E agora eles começam a almoçar juntos, eles começam a estar juntos. E agora Obed-Edom, que chegava lá quase acabando o louvor, às vezes tinha dia que ele chegava até no meio da palavra, ele é um dos primeiros, gente, vamos para a igreja, vamos lá. Ele começa a ser influenciado, e 3 meses se passam, a ponto de todo mundo ao redor, o que está acontecendo com Obed-Edom? O que está acontecendo com a família dele? Esses meninos eram uns perturbados, endemoniados, agora estão aí, estão andando na linha, né? Ele era meio assim, agora está só ele de mãozinha dada com a fulana, então que você é só love os dois. O que está acontecendo com essa turma aí? A presença de Deus mudou a casa dele, a ponto de os outros reconhecerem. Mas daí chega um dia, Obed, está em casa? Rapaz, paz do Senhor, está em casa sim, entra aí. O rei Davi viu o que está acontecendo, ficamos sabendo como Deus tem abençoado você, tua casa, tua família. Ele pediu para trazer a arca de volta lá para Jerusalém, vamos levar a presença de Deus para aquele lugar também. E aí Obed-Edom olha, é como se fosse um amigo saindo dentro de casa. Se coloca de pé, por favor, vou terminar essa história assim. É como se fosse um amigo saindo dentro da casa dele. E agora ele está lá de novo com a sua esposa. E olha, presta atenção na história que eu estou te contando, que é isso que está acontecendo aqui. E a glória, a presença não está mais intensa como estava naquele lugar, do jeito que ele estava fazendo. Parece que não tem sido mais a mesma coisa, aquele fervor que ele tinha, agora já não está mais. Onde é que está a presença de Deus? Onde é que está ela? Eu quero aquilo de novo. Lembra o que nós cantamos? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz, nada mais presta. Um vislumbre da glória de Deus, 1 minuto na tua casa, um dia em tua casa vale mais do que 1000 entre os lugares. Tem tantas passagens na Bíblia explicando isso para nós. Obed-Edom, ele não, onde se o Senhor não estiver nesse lugar, eu não quero estar aqui também. Meus negócios estão bem, isso aqui está bem, mas eu quero a presença de Deus. Eu não estou aqui só atrás do dinheiro, eu não estou aqui só atrás do status, eu quero a presença de Deus. Se o Senhor não estiver aqui, eu não quero estar aqui. Então ele faz algo radical. Vamos vender a casa? Vamos junto da presença do Senhor. Mas Obed, acabamos de trocar as cortinas, acabamos de reformar. Não, vamos à presença de Deus, vale mais do que isso. Mas eu tenho os meus amigos, os filhos falaram, você vai fazer novos amigos, a presença de Deus vale mais que isso. Aonde eu tenho que ir? Nós temos que ir onde a presença de Deus está. E ele pega, vende tudo e vai de mala e cuia para Jerusalém. Ele não é hebreu, ele não é um levita, ele não pode entrar lá. Ele se escala, deixa eu ficar perto da presença de Deus, Não, tu não pode, você não nasceu nessa tribo que não pode. Qual é o lugar mais próximo que eu posso ficar da presença de Deus? Há uma sede no coração desse homem.
Eu falei para você, Samuel é a história que nós estamos acompanhando, Reis é a mesma história com a visão política, Crônicas é a mesma história com a visão sacerdotal. E quando a gente vai olhar para essa passagem aqui, quando Davi traz a arca de volta para Jerusalém, ele escala pessoas para ficar ministrando diante da arca, lá em Crônicas. E lá no capítulo 15 vai dizer assim, ó, o título é: os levitas designados para levarem a arca. Foram escolhidos com seus ajudantes os seguintes homens, e agora vem uma lista de nomes para você botar no teu filho: Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias. Essa foi a turma mais de perto. E os guardas das portas, quem é o primeiro aí? Quem é o primeiro aí, querido? Obed-edom. Ele não tinha a qualificação necessária para poder estar lá bem pertinho da arca, mas ele: tem alguém, tem uma vaga aí no portão, tem uma vaga aí mais próxima que eu posso estar. E agora Obed-edom, ele é inserido dentro do povo, ele é inserido dentro da classe dos levitas, e ele pagou o preço para estar o mais próximo da presença de Deus, o preço necessário, meu amado. E se você continuar lendo o texto, quando chegar lá no capítulo 23, você vai ver que até os netos dele continuam lá servindo. Sabe o que isso significa, querido? Que se você tiver esse tipo de sede, se você tiver esse desejo pela presença de Deus, a ponto de nada mais valer do que Ele vai mudar não só a tua vida, mas a vida da tua família inteira. Ele vai mudar gerações, mas tem que começar por você. Você tem que puxar a fila, você tem que puxar. Vamos, gente, vamos adiantar aí, que está chegando o momento de nós elogiarmos ao Senhor com os nossos irmãos. Nós não vamos se atrasar, não, vamos junto. E quando chegar a hora, levantamos as nossas mãos. Você é o primeiro a expressar alguma coisa diante de Deus. Quando se prostrar, você vai dar um jeito e você vai se prostrar, querido, porque o que é que você está disposto a sacrificar para chegar na presença do Senhor? Aquilo que você estiver disposto a sacrificar para estar na presença do Senhor, tua vergonha, os bens, enfim, tem tantas coisas, determina a sede que está no teu coração, e a sede que está no teu coração determina o quanto da grandeza do Senhor você vai experimentar na sua vida. Quantos querem isso nessa noite? Feche os teus olhos aí. Pai, nós somos uma igreja, Pai, que nós queremos ser despertos em sede e fome de Deus, pela presença sobrenatural do Espírito Santo. Não queremos andar, Senhor, como usar de maneira religiosa, Senhor. Se a Tua presença não estiver no nosso meio, nós não queremos nem aqui estar, Pai. Que haja um despertar nessa noite de uma paixão, de um desespero, de uma fome, Pai, Senhor, de uma sede pela presença revelada de Deus, Senhor. Oh Deus, nós queremos sacrificar o que quer que seja para chegar na Tua presença, Senhor. Ah, Espírito Santo, e como os anjos diante de Ti, Senhor, declararam: aquele que era, que é e que há de vir. Que palavras eles diziam diante do Senhor Deus Altíssimo, senão Santo? Pai, os anjos, querubins, asas, com duas cobrem os rostos, com duas se estendem, com duas voam. Eles diante do trono e do Cordeiro declaram: Santo, 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 aquele que era e há de vir, ó Pai. Não se tratava deles, não era sobre eles a canção, era sobre Deus, os seus atributos, ó Pai. E nessa noite, Pai, nesse culto de domingo, no primeiro culto de junho, nós queremos, Senhor, iniciar um novo passo diante da Tua presença, Deus. Que haja uma expressão genuína, sincera em cada vez que nós nos reunimos aqui de adoração, Pai. Queremos exaltar o Teu nome, Senhor, acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, Pai. Que um novo cântico brote da nossa boca, em direção àquele que se assenta no trono, e haja a expressão dos anjos no nosso coração, não só na nossa boca: Santo, 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 Santo. É aquele que era, que é e há de vir. Santo, Santo, Santo. É aquele que era e há de vir. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Se expresse.